A vida nem sempre dá escolha pra gente. Eu não escolhi nascer pobre. Não escolhi ser tratada como invisível. Não escolhi sofrer. Mas uma coisa eu escolhi: nunca desistir. Hoje vou te contar minha história. Uma história de dor, sacrifício, mas também de força e superação. Antes de tudo, já se inscreve no canal e comenta de onde você está ouvindo essa história. Quero saber quem tá do outro lado, porque essa história não é só minha. Ela é de todas as mulheres que lutaram e nunca baixaram a cabeça. Se a vida te derrubou, escuta bem. O passado não define quem você é. O que define é o que você faz com ele. Meu nome é Maria Aparecida. Tenho 78 anos. E minha história começa em 1958, no sertão de Pernambuco. Hoje vivo em paz, mas carrego marcas de uma vida que muitos não imaginam. Nasci numa casa de barro, com chão de terra batida e um céu de estrelas como teto. Minha infância não teve boneca, não teve escola. Desde cedo aprendi que a vida era feita de trabalho e sacrifício. Minha mãe, Dona Sebastiana, vivia de cabeça baixa, sempre com um pano amarrado na cabeça e as mãos rachadas do serviço. Meu pai, Seu Geraldo, era um homem duro, criado para nunca reclamar. Ele dizia que mulher nasceu para servir, e eu cresci ouvindo que meu destino já estava escrito. Mas, no fundo, eu sonhava. Sonhava em ser mais do que apenas uma empregada. Acordávamos antes do sol. Eu e meus irmãos íamos para a roça, capinar, colher milho, carregar baldes pesados de água do açude. Nunca perguntei por que não podia estudar. Já sabia a resposta. Pobre não precisa de caderno, meu pai dizia. Mas toda vez que via os meninos ricos passando na estrada com suas mochilas, sentia um aperto no peito. Minha infância não teve tempo para brincadeiras. Com 8 anos, eu já lavava roupa no riacho, varria o terreiro e fazia comida no fogão de lenha. Minha mãe sempre repetia: aprenda, menina, que um dia você vai trabalhar na casa dos outros. Naquele tempo, eu achava que isso era normal. Só depois entendi que eu nunca tive escolha. A primeira vez que senti revolta foi quando vi Dona Marieta, a mulher mais rica do vilarejo, dizer para minha mãe: Sebastiana, quando sua menina fizer 12 anos, me manda ela para trabalhar na minha casa. Ela falava como se minha vida fosse uma coisa que pudesse ser dada. E minha mãe apenas abaixou a cabeça e disse: sim, senhora. Naquele momento entendi o que estava por vir. Eu não tinha direito de sonhar, de estudar, de escolher meu caminho. Minha vida já estava decidida pelos outros. Seria empregada, não por opção, mas por obrigação. Mas uma coisa dentro de mim gritava: será que era isso mesmo? Será que eu nunca teria chance de mudar meu destino? Mal sabia eu que a resposta viria mais rápido do que imaginava. Aos 12 anos, minha mãe arrumou minha roupa num saco de pano, me deu um beijo na testa e disse: agora é sua vez, filha. Seja obediente. E assim, fui enviada para casa de gente rica. Meu destino estava selado. Ou pelo menos era isso que todos acreditavam. O dia chegou antes que eu pudesse entender o peso do que estava acontecendo. Minha mãe, Dona Sebastiana, levantou antes do sol, separou minhas roupas num saco velho e me entregou um par de sandálias gastas. Agora você vai aprender a ganhar seu sustento, ela disse, sem olhar nos meus olhos. Meu coração batia forte, mas eu sabia que não adiantava questionar. Meu destino já estava decidido. Peguei a estrada ao lado de Dona Marieta, a mulher que agora seria minha patroa. Ela andava firme, com vestido bem passado e cabelo preso num coque alto. Eu, pequena e suada, carregava meu saco de pano e tentava acompanhar o passo dela. O chão quente queimava meus pés, mas eu não reclamava. Naquele tempo, menina pobre não tinha o direito de dizer que sentia dor. Depois de horas de caminhada e um trecho de carroça, chegamos na cidade. Nunca tinha visto tanta casa grande junta. O portão da mansão de Dona Marieta se abriu
e eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Ela virou para mim e disse: "Aqui, você obedece. Come depois de todo mundo e não fala sem ser chamada. Entendeu?" Balancei a cabeça. Eu não tinha escolha. Me levaram direto para os fundos da casa. O quartinho onde eu dormiria era pequeno, sem janela, com uma cama dura e um balde no canto. "Acorda cedo e lava esse chão antes do patrão levantar", disse a cozinheira sem muito interesse. Respirei fundo, engoli o choro e deitei. Naquela noite percebi que minha casa de barro, no sertão, era um palácio comparado àquele lugar. O primeiro dia foi pior do que eu imaginava. De madrugada, a cozinheira me sacudiu pelos ombros. "Levanta, preguiçosa!" ela gritou. Meus olhos ainda pesavam de sono, mas tive que pular da cama e começar a trabalhar. Varri o chão, lavei roupa, descasquei batata, esfreguei banheiro. Cada vez que eu errava vinha um beliscão, um puxão de cabelo. "Menina burra", diziam. Na mesa da sala, os patrões tomavam café, riam alto, falavam de coisas que eu nem entendia. O cheiro do pão fresco enchia a casa, mas eu não podia me sentar. Eu só comia depois que todo mundo terminava, e sempre o que sobrava. Às vezes, nem isso. Foi nesse dia que entendi que eu não era parte daquela casa. Era só mais uma empregada, sem nome, sem história, sem direitos. Naquela noite, deitei no colchão duro e olhei para o teto escuro. "É assim que minha vida vai ser?" pensei. O cansaço dominava meu corpo, mas dentro de mim, algo queimava. A promessa de que um dia, de algum jeito, eu ia sair dali. Porque eu sabia que eu não nasci para ser invisível. E essa história ainda estava longe de acabar. Nos primeiros dias, eu tentava entender as regras daquela casa. Dona Marieta era a patroa, seu marido, o doutor Augusto. Quase não falava comigo. E as filhas, Helena e Carolina, me olhavam como se eu fosse um bicho estranho. Mas uma coisa ficou clara desde o começo. Ali dentro, eu era menos que todo mundo. Na cozinha, a cozinheira me vigiava como um falcão. "Menina, mexe com cuidado esse feijão. Se queimar, é você que paga." Mas eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Se errasse, era beliscão, puxão de cabelo ou xingamento. Eu não podia sentar na mesa, não podia falar alto. Só podia existir para servir. Uma tarde, depois de passar o dia esfregando os ladrilhos do quintal, ouvi a voz de Helena, a filha mais velha. "Maria, vem cá!" ela chamou. Fui correndo, achando que precisava de algo. Mas quando cheguei, ela e a irmã seguravam um vestido azul, rodado, cheio de renda. "Veste isso pra gente ver como fica." Riram. Minhas mãos estavam sujas de sabão, minha roupa grudada no corpo de tanto suor. Balancei a cabeça. "Não, dona Helena, não posso." Mas ela insistiu. Pegaram o vestido e jogaram sobre mim, rindo. "Olha que coisa ridícula! Nem parece gente." Carolina debochou. Era um jogo para elas. Para mim foi a primeira vez que senti vergonha de ser quem eu era. Dona Marieta apareceu na sala, olhou a cena e sorriu. "Deixem de bobagem, meninas. Essa roupa não é para ela. Maria nasceu para usar avental, não renda." Meu rosto queimava, minha garganta se fechava. Mas eu não chorei. Só abaixei a cabeça e voltei para o meu lugar. Naquele dia, aprendi que naquela casa, eu não era gente. Era só uma empregada. Naquela noite, deitada no meu colchão duro, revivi aquela cena 1000 vezes na minha cabeça. Elas rindo, me olhando como se eu fosse um nada. Mas enquanto o silêncio da casa grande me envolvia, algo dentro de mim mudou. Eu ainda não sabia como, nem quando, mas prometi para mim mesma que um dia eu ia sair daquele lugar. Eu era só uma menina. Mas aprendi cedo que o mundo não era justo. Se eu quisesse ser mais do que aquilo, teria que lutar sozinha. Mas naquele momento, eu só queria sobreviver.
porque eu sabia que o pior ainda estava por vir. O tempo foi passando, e eu já sabia meu lugar naquela casa. Acordava antes do sol, dormia por último, trabalhava o dia todo. Ninguém me perguntava se eu estava cansada, se eu sentia fome, se eu tinha saudade da minha mãe. Eu era invisível. Até que Marcelo, o filho do patrão, começou a me notar. E foi aí que minha vida tomou um rumo que eu nunca esperava. Marcelo era diferente das irmãs. Não me tratava com desprezo. Pelo contrário, ele falava comigo como se eu fosse gente. Às vezes eu estava varrendo o quintal e ele aparecia. "Bom dia, Maria", dizia com um sorriso. Era a primeira vez que alguém naquela casa me chamava pelo nome sem desprezo. E isso naquela época significava muito para mim. Aos poucos, ele começou a puxar conversa, perguntar sobre minha vida. Dizia que eu era diferente das outras empregadas, que parecia inteligente. E eu, boba e sozinha, comecei a acreditar. Na minha cabeça de menina, aquilo parecia um sonho. Alguém daquela casa finalmente me via. Me tratava como alguém de verdade. Uma noite eu estava na cozinha terminando de lavar a louça quando senti uma mão tocar meu ombro. Era Marcelo. "Você merece mais que isso, Maria", ele disse baixinho. Meu coração disparou. Nunca ninguém tinha me falado aquilo. Eu não soube o que dizer. Ele pegou minha mão, olhou nos meus olhos e disse que queria cuidar de mim. Na minha inocência, acreditei que ele era diferente. Ele dizia que eu não era como as outras empregadas, que ele ia me tirar daquela vida, que ia me ajudar. E eu, menina pobre e sem carinho, acreditei em cada palavra. Porque a esperança tem esse poder. Faz a gente se agarrar até no impossível. Os dias passaram e Marcelo começou a me chamar para conversar escondido. Falava bonito, fazia promessas, dizia que me amava. E eu, que nunca tinha sido amada por ninguém, me deixei levar. Mas o que eu não sabia, o que só descobri tarde demais, era que tudo aquilo não passava de uma mentira. Um dia ele conseguiu o que queria, e depois disso mudou. Já não me olhava com o mesmo carinho, não me chamava mais para conversar. Eu me tornei um segredo sujo, algo que ele queria esconder. Foi só quando meu corpo começou a mudar que eu entendi a gravidade da situação. Eu estava grávida. Meu corpo começou a mudar, e com ele o medo tomou conta de mim. O enjoo veio primeiro, depois a tontura, a fraqueza. Eu sabia o que estava acontecendo, mas tinha pavor de admitir. Tentei esconder o quanto pude, mas meu uniforme começou a apertar, minha barriga começou a crescer. E foi aí que entendi. Não dava mais para fugir da verdade. Uma noite tomei coragem e fui até Marcelo. Ele estava no escritório do pai, lendo. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. "Preciso falar com você", sussurrei. Ele me olhou e franziu a testa. "Fala rápido, Maria." Engoli em seco, respirei fundo e disse as palavras que tanto temia. "Tô grávida." O silêncio dele foi pior do que qualquer grito. Ele me olhou por um instante e depois riu, como se eu tivesse contado uma piada sem graça. "E o que eu tenho com isso?" Meu mundo desabou. "Mas você disse que ia cuidar de mim, que eu era diferente." Ele riu de novo. "Maria, você realmente achou que alguém como eu ia ficar com alguém como você?" Senti o chão sumir dos meus pés. Tudo que ele tinha me dito, cada palavra bonita, cada promessa, tudo era mentira. Tentei segurar o choro, mas não consegui. "E o bebê?" perguntei baixinho. Ele bufou irritado. "Dá um jeito. Isso não tem nada a ver comigo." Saiu da sala, me deixando ali, sozinha, sentindo o peso da rejeição e do desespero. No dia seguinte, acordei com a patroa, Dona Marieta, me chamando no quintal. "Maria, ouvi um boato por aí. Isso é verdade?" perguntou com os braços cruzados. Baixei a cabeça sem forças para negar. "Saia da minha casa agora. Você não presta mais para trabalhar aqui."
Fui expulsa como um bicho, sem direito a nada, com uma barriga crescendo e um futuro que parecia já condenado. Com um saco de pano nas costas e uma nota amassada na mão, fui jogada para fora da casa onde servi por anos. Caminhei sem rumo, tentando segurar as lágrimas. Eu estava sozinha, sem família, sem dinheiro, sem ter onde dormir. E agora, eu carregava dentro de mim uma vida que dependia de mim para sobreviver. Sentei na beira da estrada, o sol queimando minha pele, e ali, pela primeira vez, eu me permiti chorar. Mas junto com as lágrimas, veio uma promessa. Eu não ia desistir. Mesmo sem nada, mesmo sem ninguém, eu ia lutar. Porque agora, eu não lutava mais só por mim. Lutava pelo meu filho. Eu vagava pelas ruas da cidade sem saber para onde ir. O sol ardia na minha pele. Meus pés doíam dentro das sandálias gastas. Cada porta onde eu batia era uma resposta seca. Não temos trabalho. Aqui não aceitamos gente como você. Ser mãe solteira era uma sentença. Ninguém queria uma empregada que carregava um filho no ventre. E eu não tinha para onde voltar. Às vezes parava em frente às casas ricas, sentindo o cheiro da comida, o barulho das risadas. Dentro daquelas paredes, as patroas davam ordens, enquanto eu, do lado de fora, implorava por uma chance. Mas ninguém se importava. Fui invisível a vida toda. E agora, grávida e sozinha, era ainda pior. Certa noite dormi debaixo de uma marquise. Chovia fino, e eu me encolhi, abraçando minha barriga. O medo me consumia. Eu pensava, como vou alimentar esse bebê? Como vou sobreviver? Mas no fundo, algo me dizia que eu não podia desistir. Se eu não lutasse, quem lutaria por ele? Foi então que num dia de fome e desespero, encontrei Dona Conceição, uma senhora simples, dona de uma pensão. Ela me olhou de cima a baixo e perguntou, "Você sabe cozinhar?" Balancei a cabeça, mesmo sem certeza da resposta. Ela suspirou fundo e disse, "Pode entrar, mas vai ter que trabalhar muito." A cozinha da pensão era quente, o cheiro de gordura impregnava nas roupas, e o trabalho era pesado. Mas eu agradecia por cada prato que lavava, cada chão que esfregava. Pelo menos ali, eu tinha um teto. Minha barriga crescia, e cada dia que passava, eu me sentia mais fraca. Mas a promessa que fiz na beira da estrada me mantinha de pé. Os meses passaram, e numa madrugada fria, meu filho, João, nasceu. O parto foi difícil, sem médico, sem nada. Mas quando ouvi o primeiro choro dele, tudo fez sentido. Segurei aquele bebê pequeno nos braços e jurei a ele, "Eu posso não ter nada, meu filho, mas nunca vou te deixar faltar amor." João era minha razão de viver. Mesmo exausta, mesmo sem saber o que o futuro nos reservava, eu seguia em frente. A vida ainda ia me testar muito, ia me derrubar outras vezes. Mas agora eu tinha um motivo para lutar, porque aquele menino nos meus braços era tudo o que eu tinha. E por ele, eu faria qualquer coisa. Os dias se misturavam, e eu mal via o tempo passar. Com João nos braços, eu seguia trabalhando sem descanso. Na pensão de Dona Conceição, lavava pratos, varria o chão, cozinhava. As mãos viviam rachadas, os pés sempre doloridos, mas eu não reclamava. Cada prato lavado significava comida para o meu filho. Dormia pouco. Às vezes, João chorava de madrugada, e eu embalava ele no colo, enquanto o cansaço pesava nos meus olhos. Mas desistir não era uma opção. Ser mãe solteira era um peso que o mundo fazia questão de jogar nas minhas costas. Mulher sozinha não tem valor, diziam. Mas eu ia provar que estavam errados. A patroa da pensão era dura, mas não injusta. Me pagava pouco, mas pelo menos me deixava ficar num quartinho no fundo, melhor do que a rua. Mas as outras empregadas cochichavam, apontavam. "Essa aí é a que foi expulsa da casa dos patrões, né?" Ouvi uma vez. Não respondi. Quem não conhece nossa história, julga fácil.
Quando João ficou doente pela primeira vez, o desespero me tomou. Febre alta, o corpo mole. Eu corri com ele no colo até o posto de saúde, implorando ajuda. Mãe nova e sozinha, né? O enfermeiro resmungou, me olhando torto. Segurei minha raiva e só pedi que salvassem meu filho. Cada dia era uma batalha. Se João chorava demais, as outras empregadas reclamavam. Seu filho vai te fazer perder o emprego, ouvi um dia. Mas o que eu podia fazer? Trabalhar e ser mãe ao mesmo tempo era como carregar um peso impossível. Mas eu carregava, porque João era minha razão. Muitas vezes deitava e pensava, será que minha vida vai ser isso para sempre? Mas bastava olhar para João dormindo tranquilo que a resposta vinha. Eu não podia parar. Se eu tivesse que lavar o chão de todas as casas ricas da cidade, eu lavaria. Mas meu filho nunca passaria pelo que eu passei. Isso eu prometia. Eu ainda era só uma empregada, invisível para o mundo. Mas dentro de mim, algo crescia. Eu sabia que a vida ainda ia me testar, que as humilhações não tinham acabado. Mas uma coisa era certa. Eu não era mais aquela menina assustada da fazenda. Agora, eu era Maria Aparecida, mãe de João. E por ele, eu enfrentaria o mundo. João foi crescendo. E com ele, minha vontade de dar a ele um futuro melhor. Eu não queria que meu filho tivesse o mesmo destino que o meu. Ele não podia passar a vida servindo os outros, sendo humilhado, vivendo de migalhas. Mas para isso, ele precisava estudar. E eu sabia que isso ia custar caro. O dinheiro mal dava pro essencial. O salário da pensão só pagava nossa comida e um quartinho minúsculo nos fundos. Quando João fez 7 anos, descobri que ele precisava de material escolar, uniforme. Onde eu ia arrumar dinheiro para isso? A patroa não ajudaria e eu não podia pedir esmola. Então fiz o que sabia. Trabalhei mais. Comecei a lavar roupa para fora, engomar camisas dos ricos, passar lençóis. De manhã trabalhava na pensão e de noite lavava roupas até os dedos enrugarem. Minhas mãos rachavam, o corpo doía, mas eu não parava, porque a cada moeda que eu juntava, eu via um pedacinho do futuro do meu filho sendo construído. João não entendia no começo. Mãe, por que a senhora trabalha tanto? Ele perguntava com os olhinhos inocentes. Eu sorria, escondendo o cansaço. Para você estudar, meu filho. Ele ainda não sabia, mas tudo que eu fazia era por ele. Eu queria que ele tivesse escolhas, algo que eu nunca tive. Os anos passaram e João se tornou um menino estudioso. Ele ia para a escola cedo, voltava contando as coisas que aprendeu. Mãe, sabia que o mundo é redondo? Ele me disse um dia. Eu sorri, mas por dentro doeu, porque eu nunca tinha aprendido isso. Mas agora, ele aprendia. E isso era o que importava. Eu via outras mães comprando lanche para os filhos, dando dinheiro para eles brincarem. Eu não podia dar isso a João. Mas o que eu podia dar, eu dava. Uma chance, um futuro, uma oportunidade de ser mais do que eu fui. E ele entendia. Ele via meu esforço. E isso fez dele um menino diferente. Às vezes eu sonhava com um futuro onde ele estaria formado, bem vestido, longe da vida dura que eu tive. Eu não sabia se viveria para ver esse dia. Mas uma coisa eu sabia. Enquanto eu tivesse forças, eu daria tudo para que meu filho tivesse um destino melhor. João seguia estudando. E cada dia que passava, eu sentia que meu sacrifício valia a pena. Mas a vida tem um jeito cruel de testar a gente. Depois de mais de 10 anos servindo naquela pensão, eu achava que tinha um lugar seguro. Mas pobre nunca tem certeza de nada. E num dia qualquer, sem aviso, minha vida desmoronou de novo. Eu estava na cozinha cortando legumes, quando ouvi Dona Conceição gritar no salão. Essa empregada está passando dos limites. Corri para ver o que era.
Uma das hóspedes disse que eu tinha respondido torto, mas eu sabia a verdade. Ela queria se livrar de mim porque achava que eu estava velha demais. Mas, patroa, eu nunca faltei com respeito. Tentei argumentar, mas ela já tinha decidido. Empregada não pode falar alto, disse seca. Fiquei parada, segurando as lágrimas. Depois de uma vida inteira de trabalho, eu era descartada como se não valesse nada. E o pior, eu sabia que não adiantava implorar. Sem mais uma palavra, ela me entregou um envelope com os trocados. Isso é pelo tempo que passou aqui, disse sem olhar nos meus olhos. Peguei o dinheiro com as mãos tremendo. Era pouco, quase nada. Mas o que mais doía era saber que todo o esforço, todo o suor, todas as noites em claro, não significaram nada para eles. Saí da pensão com o João ao meu lado, segurando minha mão pequena e calejada. Ele tinha 14 anos, já entendia o que estava acontecendo. A gente vai ficar bem, mãe, ele disse com os olhos brilhando de confiança. Mas eu não tinha certeza disso. Sem emprego, sem dinheiro. Como eu ia sustentar meu filho? Naquela noite dormi sentada numa cadeira velha, sem conseguir fechar os olhos. O medo me consumia. Será que todo o meu esforço tinha sido em vão? Será que João teria que abandonar a escola? Meu maior medo não era passar fome. Era ver meu filho preso no mesmo destino que eu. Mas olhando para João, sentado no canto, estudando com um livro velho, eu soube que não podia desistir. Aquela era só mais uma luta, e eu já tinha vencido tantas. Então, enxuguei o rosto, me levantei e tomei minha decisão. Eu daria um jeito. Por que mães fazem isso? Elas não desistem. Os dias depois da demissão foram os mais difíceis da minha vida. Sem emprego, sem rumo, sem saber como pagar as contas. Mas eu não podia cair. João precisava de mim. Virei lavadeira, costurei roupas rasgadas, fiz comida para vender. Qualquer trabalho que pagasse um prato de comida, eu aceitava. O tempo passava e eu só pensava em uma coisa: fazer João continuar na escola. João crescia e eu via nele um brilho que ninguém nunca viu em mim. Ele estudava como se a vida dele dependesse daquilo. E talvez dependesse mesmo. Os livros que eu nunca pude tocar, ele devorava com uma sede de aprender que me fazia ter esperança. Eu nunca reclamei de nada. Nunca contei a ele o quanto estava difícil. Mas João sabia, e por isso prometeu para mim e para ele mesmo. Iria mudar nosso destino. Vou ser advogado, mãe. Ele disse um dia com um brilho no olhar que eu nunca tinha visto. Soltei uma risada cansada. E como a gente vai pagar isso, meu filho? João olhou para mim com os olhos firmes. Eu vou conseguir, mãe. A senhora me ensinou que a gente nunca desiste. Naquele momento vi que ele falava sério. Eu nunca tive direito de sonhar, mas João não ia aceitar viver sem lutar pelo dele. Os anos passaram e João enfrentou cada dificuldade com a mesma força que eu carreguei a vida inteira. Passava o dia estudando e à noite trabalhava como atendente numa padaria, depois como auxiliar num escritório. Muitas vezes voltava tarde, exausto, os olhos vermelhos de tanto ler, mas nunca reclamava. Ele sabia que a educação era a única saída, e eu sabia que, apesar de tudo, ele ia conseguir. O dia da formatura chegou, e eu não conseguia acreditar no que via. Meu filho, vestido de terno, segurando o diploma com as mãos fortes, olhando para mim com um sorriso cheio de orgulho. Conseguimos, mãe! As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Tudo que sofri, tudo que aguentei, tudo que abri mão, valeu a pena. Meu menino, aquele que dormia no meu colo quando eu ainda lavava roupa para fora, agora era doutor. Depois de tudo que passamos, João se tornou advogado. E a primeira coisa que ele fez? Lutou por gente como eu. Não quis luxo, não quis ir para a cidade grande.
Quis ajudar quem passou pelo mesmo que a gente. Pela primeira vez na vida, alguém que conhecia minha dor. Tava dando voz a quem sempre foi calado. Ele não esqueceu de onde veio, e eu nunca poderia estar mais orgulhosa. Naquela noite, sentei na minha cadeira, olhei para o céu estrelado e sorri. A menina que um dia foi vendida para trabalhar, que passou fome, que dormiu na rua, agora era mãe de um advogado. Eu sempre fui invisível para o mundo. Mas João mostrou que eu nunca fui insignificante. Depois da formatura de João, minha vida mudou de um jeito que eu nunca imaginei. Eu já não precisava me preocupar com o que íamos comer no dia seguinte, nem com o aluguel atrasado. Mas o mais importante era ver o homem que meu filho se tornou. Ele não queria só vencer. Ele queria ajudar quem passou pelo que eu passei. João começou a trabalhar num escritório pequeno, ajudando gente simples como eu fui um dia. Mães solteiras, empregadas domésticas, gente que era explorada e nem sabia que tinha direitos. Mãe, a senhora não imagina quantas histórias como a sua existem. Ele me disse um dia. Eu imaginava sim. Eu vivi isso a vida toda. Mas eu nunca pensei que minha história fosse interessar a alguém. Até que um dia João me chamou para dar uma entrevista. Um jornalista queria contar sobre as mulheres que passaram a vida sendo invisíveis, trabalhando dentro das casas dos ricos, sem nenhum reconhecimento. Eu fiquei assustada. João, quem vai querer ouvir minha história? Ele sorriu. Mãe, o mundo precisa ouvir. No começo, minha voz tremia. Falar do passado era como abrir uma ferida que eu passei a vida tentando fechar. Mas conforme eu contava, vi que aquelas palavras não eram só minhas. Eram de todas as mulheres que sofreram caladas. E quando a entrevista foi ao ar, algo aconteceu que eu nunca esperei. As pessoas começaram a me procurar. Mulheres que passaram pelo que eu passei começaram a contar suas histórias. Muitas ainda viviam naquele ciclo, presas na dor, no medo. Algumas nunca tinham contado para ninguém, porque achavam que ninguém ia se importar. Mas agora, elas sabiam que não estavam sozinhas. E pela primeira vez na vida, eu me senti forte de verdade. Eu passei uma vida inteira lavando o chão das casas dos outros. Mas agora, minha voz limpava algo muito maior. A vergonha e o silêncio que tantas mulheres carregavam. O que fizeram comigo não podiam desfazer. Mas minha história podia evitar que outras passassem pelo mesmo. Naquela noite, sentei na varanda e olhei para o céu. Eu passei a vida sendo invisível. Mas agora, minha história ecoava. João me deu algo que ninguém nunca tinha me dado. Voz. E eu sabia que enquanto eu tivesse forças, eu usaria essa voz para ajudar quem precisasse. Porque ninguém deveria sofrer em silêncio. Nunca mais. Hoje sento na varanda da minha casa e penso em tudo que vivi. Parece que foi outra vida. A menina que saiu do sertão de Pernambuco sem nada, que foi tratada como invisível, humilhada, expulsa. Hoje sou mais do que uma sobrevivente. Sou uma mulher que venceu. E não venci sozinha. Meu filho, João, é a prova de que todo o meu sacrifício valeu a pena. Mas minha história não é só minha. É de todas as mulheres que passaram uma vida limpando casas que nunca foram suas, criando filhos que nunca eram os seus, dormindo em quartinhos apertados, sem direito de sentar à mesa. Quantas ficaram no silêncio? Quantas foram esquecidas? Eu quase fui uma delas. Mas meu destino foi diferente. Quando olho para João, vejo que a corrente foi quebrada. Ele estudou, venceu e hoje ajuda outras mulheres como eu. Ele me deu algo que eu nunca pensei que teria. Justiça. Porque tudo que me tiraram, eu consegui de volta através dele. Cada humilhação que engoli, cada lágrima que sequei, hoje se transformou em força. Muita gente me pergunta se guardo rancor do que vivi. A verdade? Não. Se eu me agarrasse ao ódio, eu nunca teria força para contar minha história. Prefiro me agarrar ao que conquistei, ao que superei. Prefiro lembrar que,
Mesmo quando quiseram me fazer acreditar que eu não valia nada, eu descobri que valia muito. Eu passei uma vida inteira limpando a sujeira dos outros. Hoje minha história ajuda a limpar a sujeira do silêncio, da injustiça, da desigualdade. E se minha voz pode ajudar uma única mulher a se levantar, a entender que ela também merece ser livre, então todo o sofrimento valeu a pena. Se você chegou até aqui, quero que saiba. Você não está sozinho. A dor pode ser grande, mas ninguém precisa carregar o peso do passado para sempre. A vida tentou me destruir muitas vezes, mas eu sobrevivi. E hoje posso dizer com orgulho: Maria Aparecida não é só uma empregada. É uma mulher que escreveu sua própria história. Muito obrigada por ouvir minha história. Se essa história tocou você, curta, compartilhe e se inscreva. Porque histórias como essa precisam ser contadas. Juntos, podemos dar voz a quem nunca teve a chance de falar. E lembrar sempre: ninguém merece viver no silêncio.